Isso aí, galerinha, já passei um pouco acima da aula da física, pois não? Passei um pouco já por cima da aula da física agora, né? Tu deveria ser bem ágil, como tu é de 2014, deverias fazer voando o que eu te pedi. Verificar os enunciados e já me chamar. Eu atendi algumas pessoas, mas daria para ter atendido mais pessoas se tu fosse mais ágil. Então fica ligado que a vida passa muito rápido, meu. Cada dia não estudado jamais poderá ser recuperado. Página 18, questão 1. Nós estamos falando que força de tração é a força que estica algo. Né? A gente bateu um papo rápido sobre isso. No apoio a gente... Peguei emprestado, já te levou. No apoio eu peguei um tempinho do apoio para discutir isso. E é confuso normalmente no começo para o aluno. Tem algumas questões mesmo que é para tirar a tampa do cérebro. Pô, como é que pode essa resposta? Eu ficava louco, eu não aceitava algumas respostas na tua idade. Eu demorei anos para digerir algumas coisas da física, né? Sempre gosto de lembrar isso. 1. Apenas cordas, cabos e fios é que podem ser tracionados. Não. Esses Falso. são mais fáceis. Pois podemos tracionar qualquer coisa sólida, qualquer coisa sólida, como uma tábua ou uma pessoa. Falso, pois podemos tracionar qualquer coisa sólida como uma tábua ou uma pessoa, por exemplo. Vocês devem lembrar, né, na história, aquela maneira de execução bem bizarra, onde tu amarra os braços da pessoa em uns cavalos, os pés em outro cavalo, e estica a pessoa até a morte. Né? Na história eu lembro que o professor me ensinou que tinha esse método de execução bem bizarro. Tinha um povo que fazia isso com as próprias mãos. Ó, interessante. Tinha 4 pessoas, cada um puxava cada meme e... Só 4 pessoas? Pô, os caras são fortes. É, não? Eu já vi de tudo nessa vida, acredito. Pois não. Na verdade, tipo, eu vi isso no segundo, assim, pode ser... Onde? No segundo. Ah, sim. Que o baixo quer crescer, daí ele pegou o house e fez ele esticar os braços e a perna dele. Só que um pouco, ele cresceu bem pouco, isso pode ser... Tem uma técnica, né? A gente corta a canela da pessoa, bota um espaçador e vai crescendo aos poucos o distanciamento entre os ossos. Então tu consegue dar alguns centímetros para as pessoas. Só que é muito doloroso, tem que ficar de cadeira de roda há muito tempo, certo? Tem que botar os Lizarovs, que é aquele ferro que sai para fora do corpo. Só esticando não. Na verdade é assim, ó, essa técnica, tu coloca lá o espaçador na canela da pessoa, tu quebra o osso e dá uma afastadinha no osso, entendeu? Aí o osso vai se reconstituir naquele espacinho, e aí depois tu vai indo no médico de semana em semana, ele vai girando os parafusinhos para esticando o Lizarov. Assim tu vai ganhando alguns centímetros, dá para ganhar uns 10 centímetros, eu acho, por ano, uma coisa desse tipo. Imagina também que, tipo, se a pessoa ficar muito tempo esticando e tal, ela consegue crescer, porque a bailarina ou qualquer tipo de atleta assim, cresce muito mais rápido. É engraçado, tu vê, me falando isso eu fico pensando, poxa, mas se as bailarinas crescessem mais rápido, as bailarinas seriam mais altas que as pessoas normais, o que é falso. As bailarinas têm estatura mais baixa que as pessoas normais, então tem alguma coisa errada nessa informação. Eu reveria isso. Imagina as pessoas que se alongam crescem mais rápido. Não conheço essa informação. Na natação. eles me Na falaram. natação, O que tem? as pessoas são maiores por isso, então. Tu tá falando do ombro, pelo que eu É, não, sim, as senti. costas são maiores, elas se alongam, ficam mais altas. Eles falaram que É músculo, né? se faz Não, vamos natação. lá, vamos com calma, vamos com calma. Assim, ó. A altura de uma pessoa, ela é determinada geneticamente. Acho que vocês já perceberam isso, né? Beleza. Se a pessoa, por exemplo, for subnutrida, mesmo ela tendo uma genética para dar 2 metros de altura, se ela numa certa fase comeu menos do que deveria, na fase em que crescia, e tem que ser muito menos do que deveria. Não é só passar um pouquinho de fome, não. Tem que ficar mal de fome, tem que ser subnutrido. Esta pessoa vai ter uma altura menor do que ela deveria. Mas eu não conheço fato nenhum que uma pessoa que era para ter uma certa altura, por fazer algum tipo de esporte, aumentou a sua altura original. Até porque é uma coisa complicada de tu detectar, né?
como é que tu vai detectar qual era a altura que a pessoa deveria ter? Concordam comigo? Só estou te falando o que há de científico a respeito disso. Eu nem sou especialista da área, não confio no que eu estou dizendo. Mas eu não conheço nenhum tipo de esporte que faça a pessoa crescer em altura. Ombros largos, musculação, principalmente. Se tu fizer a musculação correta, tu pode deixar o teu peitoral apontando para cima, apontando para baixo ou até para o lado, se tu quiser. Te juro, dependendo do tipo de supino que tu faz, o teu músculo do peitoral pode ficar mais para cima, mais para baixo, mais espalhado. Tu pega um cara foda de academia, ele vai te perguntar assim, pô, tu tá com volume bom de peito, hein, cara, quer botar para cima ou quer espalhar? Eles perguntam o que tu quer fazer com o teu músculo, porque a técnica de musculação tá super desenvolvida. Mas é raro, tá? É meia dúzia, é mico-leão dourado que manja disso, tá? A maioria tu chega na academia, meia hora de esteira. É aquela galera que não entende porra nenhuma de nada, entendeu? Então tem que ficar ligado, beleza? Se o cara chega 1 hora de esteira, já desconfia. Tem alguma coisa errada nesse instrutor de academia. Acho que ele tem que ler um pouco mais. Mas os jogadores de basquete são altos só por causa de genética, a maioria deles. Imagina, só que faltava jogar basquete e cresce agora. Não faz sentido? Né? Usem a totalidade do teu raciocínio. Em biologia tu já deveria ter sido ensinado a isso. Que as tuas características são primordialmente definidas pela tua genética. Tu vê, né, cara, apesar de o conteúdo ser interessante, a gente desvirtuou bastante da física, né? Vamos voltar à Terra aqui então. Beleza, fechou. Vimos que tracionar pode ajudar a crescer, mas para isso temos que cortar o osso da pessoa. É uma operação muito drástica. Na China se faz muito isso, porque na China pessoas baixas, elas são muito mal vistas pela sociedade e os altos se dão bem. Então tu vê, a pessoa chega ao ponto de ficar alguns anos de cadeira de roda para crescer um pouquinho. Uma loucura. 2. Como é possível provar que a força de tração é uma força de contato e não de campo? Será que a força de tração não é uma força de campo, assim como o ímã? Não. Assim como a atração gravitacional? Prove. Porque precisa de contato. Pois... Pode ser, pois precisa, ou pois... Para que exista tração, deve existir um corpo físico no qual a tração será exercida. Ou seja, eu preciso de um corpo feito de átomos, seja uma corda, né, seja uma madeira, seja um cambão, um negócio de aço que serve para rebocar carro, certo? Porque nunca se reboca um carro com cabo, com corda, né? Porque o carro que está estragado lá atrás não vai ter freios adequados, porque é o motor que ajuda a frear o carro, certo? Não achasse que o teu pai com o pé dele fazia força suficiente para parar 1 tonelada, né? Certo? Então, o motor estando desligado, o carro que vem atrás não tem freios bons. Se o cara da frente frear, a corda vai dobrar e blam, muitos acidentes, muitas mortes já ocorreram por esse falta de bom senso. Então por isso que legalmente tu só pode rebocar um carro usando uma haste de aço, né? E a própria haste já não vai deixar o carro que vem atrás bater no carro da frente. Pois para que exista tração deve existir um corpo físico no qual a tração será exercida, né? Então não dá para ter tração no nada, certo? É por isso que não pode ser de campo, tem que ser de contato. Depois, vamos ver o que ele fala na 3. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Um objeto de massa 1 kg é pendurado no teto por um cabo rígido de massa desprezível. O objeto encontra-se imóvel e a aceleração da gravidade do local é 10 metros por segundo ao quadrado. A tração no cabo e a aceleração do objeto, respectivamente, são... É isso aí, não é? E aí, qual é a aceleração do objeto? É 10 litros de 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Eu acho que é 5 10 metros por segundo. Também, muito de 0 metros por segundo. Ah, tá. Uma coisa caindo, cai em queda livre com 10 metros por segundo ao quadrado. Uma coisa parada tem aceleração zero. Tanto que a força resultante é... Vamos fazer o diagrama de corpo livre naquele corpinho pendurado. Tem a força peso
Não é mais normal. Normal é quando uma superfície encosta no corpo. Força de tração. Tração é o que nós estamos estudando. Já que a força resultante é zero, Igual. tração é igual ao peso. Como é que se calcula o peso? E na matemática profunda, já que o peso é 10 newtons, quanto é que é a tração? 10 newtons. Então 10 newtons e zero a aceleração. O corpo está parado, a aceleração é zero, né, gente? Qual é a letrinha? Letra C. Muito bem. Questão 4. O que vamos? Oh, tá ficando bonitinha, parece até umas roldanas já ali. Adoro roldana. Um vaso de flores pesando 30 newtons está suspenso por 2 fios de aço inextensíveis, ligados a pesos iguais através de polias ideais, conforme pode ser visto. Pena que não tem flor ali, né? É óbvio. Não faria peso? Não. Olha que lindo. Depois, ó, roldanazinha, cabinho, roldanazinha, ó, pesos iguais aqui pendurados, ó. Só um físico, acho que faria isso mesmo. Considerando o instante em que a tensão em cada um dos fios de sustentação é de 15 newtons, pode-se afirmar que ele está dizendo que tem 15 newtons de tração nos cabos, ó, 15 newtons de tração no cabo. O vaso de flores está em equilíbrio estático. O que é estar em equilíbrio? Né? Olha, ele não falou, ele falou que o peso disso aqui é 30 newtons, concorda comigo? O peso disso aqui é 30 newtons. Cada um de um lado, então tá parado. Ah, mas tem que ficar igual dos dois lados. O vaso vai subir pra mim, porque cada um tem 15 vai pro chão. Mas o vaso Não, mas tem dos dois lados igual, vai ficar parado, porque ela não vai mexer. A roldana dobra. Aí o vaso vai pra baixo, pra cá. O vaso fica parado. Não se briguem, não gastem energia desnecessariamente. O resultado vai ser surpreendente para vocês todos, que eu estou escutando. Esse diagrama está razoável para aquela realidade ali? Observe que o vaso virou um ponto. A Terra atrai o vaso para baixo com 30. Só que essas duas forças não são para cima. Se elas fossem verticais para cima, anularia o peso e o sistema permaneceria em repouso. Porém, eu te ensinei uma coisa chamada de vetores. Se tu faz esse desenho, que é intuitivo a partir da observação da figura, tu perceberia que uma parcela desses 15 newtons, menor que 15 newtons, atua para a direita. Uma parcela igual, menor que 15 newtons, atua para a esquerda. E essas parcelas se anulam. Então o vaso não vai nem para a direita. Porém, as duas parcelas das forças que atuam para cima valem 15 newtons? Desde quando o filhotinho era igual à mamãe? Depende do ângulo, eu não sei quanto vale, eu só sei que vale menos que 15. Lembra, galera? Como é que se calcula o filhotinho? Alguém lembra como é que se calcula o valor dos filhotinhos, das componentes? É uma multiplicação bem tosca. Tu pega... Tu vê, galerinha, ó, esse é o perigo da física, saca? É por isso que a maioria das pessoas fica mentindo aí, dizendo que física é difícil. É que nem inglês. O cara aprendeu 10 anos de inglês, não sabe merda nenhuma de inglês. É porque tudo foi feito corruptamente. Segundo o professor de inglês dele, não soube o que o primeiro professor falou. Ele não deu continuidade no curso, voltou para o verbo to be, lembra? E aí é verbo to be, verbo to be. O cara termina o terceiro ano, verbo to be. Sai do terceiro ano depois de 10 anos pagando aula de inglês sem saber inglês. Corrupção. Ano que vem, muitos de vocês não vão ter aprendido a matéria desse ano. Como está muito claro, vocês não aprenderam decomposição de vetores, estão sofrendo as consequências disso. Ano que vem eu vou precisar já, no primeiro dia de aula, decomposição de vetores. Bum! A bola de neve vai aumentando. Certo? Fica ligado que isso vai dar tristeza na tua vida, baixo salário.
tu deverias lembrar, o mínimo do mínimo que tu deverias lembrar, já que tem até provas de recuperação que estão ocorrendo por aí, né? Que para decompor o vetor f, tu faz a pontilhada paralela, tem o fx, tu faz a pontilhada paralela, tem o f. O fx é o vetor original vezes com ângulo, né? Cosseno de alfa com ângulo. Fy igual a f vezes. Cosseno de alfa. Tu lembra que seno e cosseno era sempre valor menor que 1? Quando eu pego um número e multiplico por um valor menor que 1, esse número aumenta ou diminui? Então deverias estar consciente que as componentes de um vetor são sempre menores que o vetor, independentemente do ângulo. Então quer dizer que esse vetorzinho aqui é menor que 15 e esse vetorzinho aqui também é? Dois vetores menores que 15 somados vão dar igual a 30? Não. Quer dizer que o vetor para baixo é maior que a soma dos vetores para cima. Logo o vaso estará descendo aceleradamente, obrigatoriamente. Mesmo sem o número, dá para concluir isso. Olha que legal. O senhor falou aquele esquema da Rodano que duplica a força. Acho que estava um pouco distraído. Eu falei que Rodana móvel duplica a força. Essas rodanas estão fixas. Então vamos lá. O vaso de flores está em equilíbrio estático. Falso. O vaso de flores está subindo acelerado. Falso. Os pesos estão descendo com velocidade constante. Se o vaso estivesse subindo, os pesos estariam descendo, né? Certo? Mas não com velocidade constante. Falso. O vaso está descendo com velocidade constante. Tem força resultante para baixo. Ele tem que descer aceleradamente. Os pesos estão subindo acelerados. Se o vaso está descendo aceleradamente, os pesos estão subindo aceleradamente. Linda essa questão. Essa questão é linda. Pode ter certeza que se tu bota para aluno meu do terceirão, só os caras mais fera vão conseguir resolver. E olhe lá. Justamente por não ter número, não tem ângulo. Eles vão ficar perdidos. Meu Deus, não tem ângulo. Como é que eu vou raciocinar? É normal o aluno travar quando não tem muitas informações. Mas aí tem que continuar o raciocínio. Raciocina, né? Sem os números. Não tem problema. Mais uma vez, o diagrama de corpo livre foi indispensável para a conclusão que nós tiramos. Ótima observação. Diagrama de corpo livre. Professor, Adorei essa questão, muito bonita. se fosse assim, ó, por exemplo, esses dois, imaginando que é tijolo. Aí tá os dois juntos, aí tem uma rodando no meio, aí tá os dois tijolos de um lado e o vaso do outro. Eles vão ficar parados ou o vaso vai subir do mesmo jeito? Tu vê, eu não sei exatamente qual é a situação que tu criou. Vou te mostrar como é que ficaria parado. Assim ficaria parado. Eu acho que ele quis dizer com uma rodando só que com Os dois tijolos de um lado. E o vaso do outro, entendeu? Também ficaria parado. Também ficaria parado. Tu vê, né? Como a tração é 15, eu sei que o peso desse cara é 15. Como a tração é 15, eu sei que o peso desse cara é 15. Certo? Então, ó, 15 mais 15 dá 30 de peso de um lado, 30 do peso do outro, equilíbrio. Ou 15 e 15 para cima, anula os 30 para baixo. Tá beleza? Mas o vaso também não tá dando 30 pra baixo? Sim. Então um pouquinho aqui ali ele começa Aqui, a... tu tá confuso nessa interpretação da decomposição de vetores. Grandeza, tu tá pensando como se vetor fosse escalar. Tua caixa d'água da casa tem 1000 litros, perdeu 200 litros, tem 800. Né? Ganhou 100 litros, ficou com 900. Tranquilo? Vetor não é assim. Um vetor de 1000 com um vetor de menos 200 não vai dar 800. Eu tenho que saber o ângulo entre os vetores. Olha como a natureza é delicada, né, cara? Nem tudo é grandeza escalar nessa vida, cara. Tá confuso nessa análise vetorial. Revisa a decomposição de vetores. Revisa que tu vai resolver isso na tua mente. Certo? Boa, boa. Pense um pouquinho sobre isso. Passa um dia, lê de novo a questão, tenta fazer o diagrama de corpo livre, tenta ver o raciocínio que nós fizemos para concluir que não ia, né, que o sistema ia descer aceleradamente, o vaso, né, e portanto os pesos subirem. Puxar com 15 e 15 assim, amigo, ó, não é a mesma coisa que puxar com 15 e 15 assim, nem é a mesma coisa que assim, tá beleza? Se fosse para cima, anularia.
Agora, como é oblíquo, eu tenho que decompor os vetores. Os vetores que estão puxando para cima, de fato, são menores que 15. Por isso que não vai anular. Mas é uma questão bonita, eu confesso que é uma questão delicada essa. Com licença. Questão 5 agora. 3 corpos iguais de 0,5 kg cada um são suspensos por fios amarrados a barras fixas, como representado nas ilustrações seguintes. Ó que legal as ilustrações, ó. Tudo a ver com a questão anterior de novo. Estamos na página 18, exercício 5. Uma das situações é essa aqui, ó. A outra situação já tem um certo ângulo, tu vê, ó. E na outra situação a inclinação das cordas é ainda maior. Ele ainda fala, ó, aqui era 60. Aqui já é 30. O certo mesmo era, depois que eu fiz aquela questão, te desafiar. Leva 5 para casa, é o mesmo raciocínio. E eu quero, inclusive, que vocês calculem a tração no fio, porque já dá para calcular com a dica que eu dei na 4. Isso era o certo. Isso era o certo. Dá um dia para vocês tentarem matar a charada. Aí tu ia bombar esse cérebro. Mas como eu já vi que muitos nem fizeram a tarefa normal, tu imagina a tarefa ninja, né, pai? Então vamos cair para a realidade. É lógico que não dá pra gente fazer aula moderna do século 21 no nosso ambiente ainda. Infelizmente os pais não estão preparados para tutoriar os filhos nas aulas do século 21. Não estão nem olhando as tarefas mínimas, né, pai? Então vamos lá, vamos fazer a questãozinha. Não se esqueça, tá ofendido, fala com o papai, mostra o vídeo, manda o pai vir na escola que a gente conversa. Ó, diagrama de corpo livre para o primeiro corpo. Parabéns. Peso, tração e tração. Que equação eu posso fazer já que a força resultante é 0? P, 2T. Quanto é que era o peso? 0,5. 5 minutos. Parabéns, garotos. 0,5 vezes 10, 5 newtons. Descobri a tração no primeiro. Nem li as perguntas, né? Eu já descobri a tração no primeiro. Em relação às ultrações, o módulo da força de tração em cada fio na situação 3 é igual a metade do módulo da força de tração em cada fio na situação 2. Então estou no caminho certo, tem que calcular as trações mesmo. Situação 1 então, hein? Quero ver, em situação 2. Peso. Tração na esquerda e na direita. 60 graus e 60 graus. E agora? Decompõe. Decompõe. Eu nem vou me preocupar com a atração X aqui, ó. Porque elas vão se anular, concorda comigo? Quem vai realmente suportar o corpo é a atração Y. E já que é tudo igual, tu concorda que essa atração Y é igual para as duas cordinhas? Vamos lá. TY é igual a mamãe. Seno ou cosseno? Seno. Sem ângulo, né? Seno de 60. TY é igual a T, que eu não sei quanto é, né? Vezes raiz de 3 sobre 2. Olha para o eixo Y. O que eu posso escrever nesse eixo Y? 2 TY igual peso. Quanto vale o TY? T raiz de 3 sobre 2. E quanto é o peso? 5. 2 cortou com 2. A tração deu 5 sobre raiz de 3. Se eu multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo para racionalizar, dá 5 raiz de 3 sobre 3 newtons. Olha só que delicado que já foi calcular a tração no corpo 2. Se bem que, deixa eu ver que raciocínios que eu usei. Eu usei que se a força resultante igual a 0, as forças para cima igual a força para baixo, light. E uma decomposição, não, desculpa, eu me enganei, era um raciocínio tranquilo.
para o aluno que manja decomposição de vetores e que manja da primeira lei de Newton, matérias passadas. Dava sim, dava para chegar junto. Agora tu vai fazer para mim a 3, né? A 3 agora tu vai fazer que eu só vou ser o teu braço aqui, vai. Tem o corpinho, tem o peso, as duas trações, tração e tração, que são iguais. Os dois ângulos são 30 graus. Decompor em qual? Só o TY me importa, né? Porque é o TY que vai suportar o peso. Mudou a equação primeira? 2TY igual ao peso. Vamos decompor aqui no cantinho TY. TY é igual a mamãe sem ângulo, né? Em cima, quando não tem ângulo, é seno. Quando tem ângulo, é cosseno. Como eu vou decompor aonde não tem ângulo? Seno. TY é igual a T vezes 1 sobre 2 ou 0,5, tanto faz. Substitui ali, vamos ver. 2 vezes T vezes 0,5 é igual ao peso, que deu? 2 vezes 0,5 é T, T igual a... Descobrir as trações nos 3 casos. No caso 1, eu fiz certo? 1, 2, 3, fiz, né? Caso 1, caso 2 e caso 3. Agora que a gente detonou, a gente pode simplesmente analisar as afirmações que ele faz. Professor, Pode falar. qualquer exercício ou prova que vai dar os valores de 100 e coseno. Sim, exceto nas de segunda chamada. 1. O modo da força de tração em cada fio na situação 3. Situação 3 é igual a metade do módulo da tração, da força de tração em cada fio na situação 2. Não, né? Não. 5 raiz de 3 sobre 3. Deu raiz de 3 sobre 3 vezes maior a 2. Um absurdo que ele disse. O módulo da força de tração em cada fio na situação 3 é igual ao valor do peso do corpo. É, né? 5 newtons, né? E o peso do corpo não era 5? O módulo da força de tração em cada fio na situação 1 é igual ao triplo da força de tração em cada fio na situação 2. Na situação 1 é a metade da situação 3, né? Mas não da situação 2. O triplo não, nada a ver com a vida. Só a 2 está certa, a letra D. Letra D. Muito legal essa questãozinha aí. Putz, Marcos e Valério começa a questão. Aí eu já me lembro do Marcos Valério. Vocês lembram do Marcos Valério? Que bom que vocês não lembram. Aliás, não sei se é bom ou se é ruim. Porque ele foi um dos grandes cabeças do esquema do mensalão, que desviou bilhões dos cofres públicos. Mas eu duvido que os autores tivessem colocado o nome do cara de Marcos e Valério por causa do Marcos Valério. Duvido. Não fariam isso. Eita, país delicado esse. Mas eu tenho esperança que vocês vão modificar esse país. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu acredito que vocês revolucionarão esse país. 6. Marcos e Valério puxam cada um uma mala de peso P em velocidade constante até uma mesma altura H. Porém, ó o Marcos. E ó o Valério. Muito bem. Só para ficar igual da apostila, né? Porque tem gente que é um pouco mais crítica e eu gosto disso. Beleza. Desenha muito, né? Porém, como mostrado na figura, Marcos puxa verticalmente, enquanto Valério o faz em um plano sem atrito com 30 graus de inclinação. Sem atrito, ao menos isso. Sendo TM e TV as trações nos cabos puxados respectivamente por Marcos e Valério, é correto afirmar que... Então, ó, a tração no cabo do Marcos é TM, a tensão no cabo do Valério é TV. E aí ele começa a perguntar lá. Pois não. Mas se não tiver tração, o Valério, se ele fizer só uma forcinha pra cima, o corpo já não vai vir? Depende. Não falou a massa nem nada, não sei com que força que ele vai
Vamos fazer as contas para verificar, né? Porque assim, ó, o cacuete que vocês têm na hora de resolver esse tipo de problema é tentar fazer algo intuitivo e de cabeça. E eu queria que vocês tentassem fazer algo técnico que eu ensinei. Diagrama. Portanto, só porque ele disse que a velocidade é constante, já que a velocidade é constante, a força resultante é a primeira lei de Newton. Tu vê como era fácil, ó. Não precisava ter achismo, é só ir lá e fazer o diagrama de corpo livre, pô. Vamos lá, agora que eu quero ver diagrama de corpo livre naquela caixinha ali, ó. Tem o peso. Faz a paralela. Ah, tu vê, o diagrama de corpo livre para quem está em um plano inclinado é delicado de fazer sem o plano, né? Concorda comigo? Então, peraí, eu até quero fazer o diagrama de corpo livre, mas como ele está num plano inclinado, eu na humildade vou fazer um plano. Depois de fazer o plano, Para baixo. peso para baixo, pontilhada paralela, pontilhada perpendicular. Vai ter a força normal porque ele não está afundando na superfície. E a tração. E a tração. Essas são as forças. Tração de quem? Do Valério. Porém, para eu poder resolver esse problema, e isso aqui é o ângulo alfa, né? O ângulo alfa está sempre entre P e PY, certo? Pontilhada paralela. Este é o PY que vai gerar Normal. a normal. PY vai gerar a normal. E o PX é que vai ser anulado pela tração, já que ele diz que a velocidade é, e consequentemente, isso. Então a normal é igual ao PY, que eu não vou precisar usar, e PV é igual a PX. Como é que se calcula PX? Vamos ver. Peso, seno, né? Seno do ângulo. Quanto é que era o ângulo que ele falou? P vezes 0,5, seno de 30 é 0,5. Quer dizer que TV é igual a 0,5P. Agora pronto, galera. Nós já sabemos que o Marcos se arrombou, vai fazer o peso todo, a força toda. E o Valério, sabidinho em física, vai fazer metade da força. Mas será que o Valério não vai ter que pagar um preço, já que a natureza está deixando ele fazer menos força que o Marcos? Será que ele não vai ter algo ruim nessa brincadeira? Ele está fazendo a metade da força. Mas ele vai fazer por mais tempo? Ele vai puxar o dobro de corda. Certo? Ele vai puxar pela hipotenusa do triângulo, né? Ele vai ganhar, vai fazer metade da força, mas vai puxar o dobro de corda. Vai gastar a mesma energia que o outro sujeito gastou. Só que um vai fazer com mais calma e com mais tempo, o outro vai fazer mais força. Mas vai ser um pouco mais rápido, gastando um pouquinho mais, fazendo um pouquinho mais de força, né? Ele vai puxar corda numa altura menor. Legal. Agora vamos às alternativas. A tração do Marcos é maior que o peso? Não. A tração do Valério é maior que o peso? Não. A tração do Marcos é igual ao peso? Sim. A tração do Valério é igual ao peso? Não. A tração do Marcos é menor que o peso? Não. Então a letra C era a correta. Mais uma vez, diagrama de corpo livre e decomposição de vetores. Depois eu pedi a página 20. Pediu sim. Pedi. Obrigado. Vou dar uma revisada na parte de roldanas para corrigir uma ou outra e vou te dar mais um tempinho ainda para quem não fez tentar salvar essa tarefa. O amigo vai, na hora que ele voltar no banheiro, tu já pode ir, cara. Agora que a fila vai se diluir.